mão juntas, assim, aí sobe aquela esfera de luz, assim, de poder, sobe, turbina os três, e aí os três derrotam o bicho. Pois é. É outro bicho. E outra coisa que garante, e outra coisa que garante a qualidade de Garo é justamente a profundidade de cada episódio. Como o público é mais velho, consequentemente um público mais exigente, então eles botam para quebrar na qualidade, né? Tu não tá assistindo só pela explosão, por como é que eu vou matar o bicho, não. Tu tá procurando, tá vendo uma poesia, uma história, toda uma profundidade. Tu mergulha mais na história. Sim. Pois é. Só pra você ver. Ó, a mulher como eixo moral. A Kaori Mitsuki não é uma donzela em perigo, nem heroína. Ela é uma pessoa comum que atravessava pelo mundo sobrenatural. Psicologicamente, Kaoru representa o self, não treinado, vulnerável, mas íntegro, onde Kuga funciona como disciplina e repressão. Kaoru opera como empatia e sentido. Sua presença decisiva, ela impede que o cavaleiro Makai reduza o instrumento narrativo. E Kaoru introduz o lado humano no sistema Makai. Kaoru sofre perdas de perseguição e medo real. A série só avisa o que Garo propõe de traumas de um guerreiro. A diferença comum entre cada um metaboliza. Kaoru não veste armadura, mas processa um horror sem ceder a ela. É uma vitória que valoriza. Quer dizer o seguinte, a mulher a mulher tem que ser bem cuidada, tem que ser amada. Mas, ao mesmo tempo, você tem que entender, tipo, poxa, a sociedade está destruindo todo mundo. Os horrores estão atrás dela por causa que estão querendo corromper ela. E ela está sempre sendo protegida, se você ver. Sem contar o episódio que ela salva o Kuga, porque ele tá tragado por um vórtice, assim, não tem como escapar. Ela se sacrifica mergulhando no troço para esticar a mão para ele, aquele troço. Não desiste, eu estou aqui, volta por mim, aquele cara, meu. O cara, praticamente nada daquela energia negativa para alcançar a guria. É fogo. Essa tem tempestade de boca, não adianta. E é por isso e é uma coisa que eu acho que eu gosto de falar também em relação a Garo. Sinceramente falando, essa série tem 2 protagonistas. Porque para mim a Kaoru é tão protagonista quanto o Koga. Para mim os 2 são protagonistas dessa série, porque ela tem igual importância a ele. Na série inteira. Gente, vocês estão vendo a live, vão lá, deixa o hype, dá superchat, seja membro do canal. Vai ter sorteio de livros, vai ter sorteio de bonequinhos, vai ter muita coisa boa. Vamos lá. Não se esqueça que você sendo membro, tem lives exclusivas também, só para vocês que é material. Cada nível tem uma live diferente, exclusiva. E não se esqueça que aqui a gente bate de frente com todos os totalistas vermelho, sem dó. Aqui a gente vai, como o KV fala, aqui a gente vai na raiz. Não fica só no superficial. Aqui a gente vai na raiz. Aqui a gente pega para valer. Pois é. Ó, os sacerdotes macais, o que eles são? Intelectuais sagrados. Os sacerdotes macais não são bons por definição, mas eles detêm um conhecimento arcano. Produzem armas, selos, e também decidem quem luta e quem morre. Politicamente, eles são tecnocratas do sagrado. Em camada sutil, quem controla o conhecimento, quem controla a guerra. Executa, o sacerdote planeja. Muitos sacerdotes macai operam como uma lógica, você justifica um meio. Se você precisa ser sacrificado para conter um horror, que seja. A série, isso é uma tensão constante de ética entre Kuga, criando conflitos moral diante da consciência de conflitos moral institucional contra a consciência individual. Quer dizer o seguinte, de repente, você está no mundo tecnocrata, 1984, como estamos vendo hoje em dia no Boshi e no mundo, e a gente não pode ter opinião
não podemos ter decisão que toda hora vem alguém provocar, toda hora não aceita nosso jeito de ser. O Kuga é isso, a gente está se rebelando contra esse mundo corrupto. Os sacerdotes estão passando as ideias, só que tem sacerdote Makai que controla quem governa. Isso vemos pela Pedra Preta, pelos Soros e tudo mais. Will, KV, sua vez. Só tem uma coisa, tem 2 grupos de Makai dos sacerdotes. Tem os cães de guarda, que esses aqui decidem vida e morte. E tem os Makai Priests, que são os que elaboram as coisas. São dois rankings diferentes. Os cães de guarda são os que definem as regras no território. São eles que passam as mensagens, são eles que passam as regras, são eles que cuidam da purificação, que é outra coisa. Toda vez que um Makai Knight mata um horror, a energia negativa dele é absorvida pela espada. Então, de tempos em tempos, eles têm que descarregar essa energia negativa nos locais. Só os cães de guarda têm acesso a esses lugares sagrados onde a energia positiva apaga a energia negativa. Só um conflito. Boa noite, Nejar. Boa noite, Nejar. Os pristos normais estão na linha de frente junto, estão dando porrada, tanto que eles são artistas marciais. Diferente dos Macais, eles não têm armas especiais, eles costumam construir as deles através dos troços. É só essa pequena distinção, não é que não são todos os, não são todos os pristos que controlam de decisão de vida e morte, são os cães de guarda. Esse normalmente é um trio que tomam todas as decisões de uma região. Por isso que eu disse, tem uma separação de regiões que não encaixa com o nosso mundo. É como se fosse uma outra distribuição geográfica. Eles seguem essa regra. Como aquele trio que o Koga visita todo episódio. Aqueles são os cães de guarda da região dele. Pois é. Tem alguns que são mais bonzinhos, como a Yumi, acho que é Yumi Samar, que a guria é praticamente um anjo. Aquelas três ali são meio escrotinhas. Aquelas ali estão. Tem que destruir o horror. Se morrer metade das pessoas juntas, é só vocês não matarem. Esperem serem contaminados, e vocês matam todo mundo. Elas são bem escrotinhas. Aquele trio de esperança é fogo. E respondendo a pergunta do Nick, o que acontece? Inclusive nos episódios aparece, de vez em quando aparece o Koga indo para esse local onde tem o trio de cães de guarda e colocando a espada dele, né, naquela boca de lobo ali, justamente para ele purificar a espada ali. Tanto é que aparece, né, eles usam um efeito da chama justamente para ilustrar a espada dele sendo purificada. É um mini ritualzinho. Por exemplo, Nick, tudo que é ódio, raiva, desejo, corrupção, tudo isso é energia negativa. Bondade, carinho, altruísmo, isso é energia positiva. Então, é como se tu afogasse as emoções negativas deixadas pelo horror com boas intenções, com coisas legais. Essa energia percorre através de... Eles consideram que são canais espirituais que tem em todas as regiões. Obrigado, então, Fran. Obrigado, pessoal da Timeline. Muito obrigado que vocês estão assistindo. Não se esqueça, dê o hype, ajude o canal a crescer, que aqui a gente está batendo na área cultural e as pessoas não percebem, ó. Estamos falando de um tokusatsu. Boa noite, Fran. Seja bem-vinda. Quem controla esses canais espirituais são os cães de guarda. Eles têm essas áreas mapeadas e eles têm os pontos onde é como se fossem geysers de energia positiva. Então, eles gerenciam esse controle. Então, os Macais levam as armas ou as armaduras para serem banhadas nessa energia positiva para remover a energia negativa deixada pelos horrores quando eles destroem um horror. Uma pessoa normal morre por ser maculada pelo sangue dos horrores, o traje dos Macais vai sendo corrompido
Sim. O Makai Knight cada vez sofre mais quando ele luta. Mas vamos dizer o seguinte, vamos passar pela visão espiritual. Isso, exatamente. Exatamente, Nick. A energia é canalizada naturalmente, só que eles fazem rituais para que a energia seja intensificada. É como se fosse um geyser, é como se tu colocasse uma válvula no geyser para que ele não fique desperdiçando essa energia. Concentrando a energia. Vamos colocar isso uma outra forma, falando espiritualmente. Se de repente você se carrega de energia negativa de pessoas que só querem mal de você, só tem ódio de você, só tem inveja de você, aí tem gente que fala, toma banho de louro, toma um banho de sal grosso. Sal grosso para descarregar. Descarrega. Pela parte. Tipo isso aí. Você descarrega. Só que é o seguinte, para você carregar com energia positiva, você tem que tomar um outro banho purificador. Um banho de alecrim, um banho de rosas brancas. Isso é banho purificador. Então, o que acontece? É isso que as armaduras dos Macais são. É como um ser humano. O ser humano fica sofrendo com tanto ódio, tanta pessoa querendo o mal dele, que na hora que você faz um ato bom, se você for ver, o mal começa a se corromper, por causa que as pessoas se cansam, mas a maldade está dentro do humano, sempre teve, como Yang fala, só que ao mesmo tempo você tem que lidar com a luz e a escuridão, mas pouca gente quer lidar com a luz e a escuridão. Pois é. E vale a pena a gente mencionar aqui também uma coisa. Mesmo havendo essas duas castas, digamos assim, de Makai Priest, né, tendo os ferreiros, vamos dizer assim, e os cães de guarda que são responsáveis por manter todas as regras e tudo mais, é importante a gente salientar que essas duas castas, elas conversam entre si e uma sabe o que a outra faz. Tanto é verdade que quando o Koga aparece lá mostrando a adaga Raja, né, a Raja Ken, que feriu ele no episódio em que o Suzumura aparece, elas imediatamente detectam, elas imediatamente reconhecem a adaga. Ou seja, elas sabem que ela foi forjada por um Makai Priest. Então existe essa comunicação entre as duas castas. Tá. Só respondo. Outra pergunta do Nick ali, o que acontece se a energia sobrecarrega a armadura? Vai depender do Makai Knight. Se ele tiver uma força espiritual muito grande, a energia dele vai ficar a armadura dele vai simplesmente desativar permanentemente. Ele vai ter que literalmente fazer um ritual para ressuscitar a armadura. Se ele não for forte o bastante, ele morre antes. Porque negócio, aquela energia negativa vai vir consumindo ele. Vai ser a luta da armadura, vai tentar proteger o usuário, porque é como se fosse um simbionte. Agora, se o cara não tiver uma energia, uma força espiritual suficiente para aguentar essa inundação de energia negativa, ele vai acabar morrendo. É o mesmo princípio de Cavaleiro do Zodíaco. As armaduras servem para proteger o corpo do cavaleiro de um ataque banhado a cosmoenergia. Se o cavaleiro não tiver armadura, o corpo dele é literalmente fritado, né? Sim, lógico, se ele não tiver armadura e não usar o seu cosmo como proteção, claro. Isso a gente tem que falar. A armadura do Makai Knight é basicamente isso. Só para você ver. Garo pressupõe um estado paralelo, invisível. Como o Cavaleiro já tinha falado de Capistão. Um estado paralelo, invisível, não eleito, transparente, mas eficaz. Os cavaleiros e sacerdotes Makai agem fora da lei comum, sem prestação de contas na sociedade. Quem vigia? Os vigilantes. Quando operam nas sombras, Garo não responde de forma confortável, mas mostra de uma forma alternativa. Deixa o horror agir. É o pior, porque não absolve o sistema. A sociedade civil de Garo é passiva. Vive, consome e deseja. Ignora os custos de segurança. Ecoa como o Japão real nos anos 2000. Estabilidade econômica sustentada por sacrifícios de invisíveis. Em um trabalho externo, num silêncio social. É basicamente a sociedade em Garo é basicamente uma sociedade inerte a qualquer coisa alheia ao cotidiano comum. E eu até penso, né, que a falta de uma instituição de
segurança pública, por exemplo, seria para deixar isso ainda mais evidente, que as pessoas elas estão alheias a esse tipo de conceito. Sim. Vamos dizer o seguinte, até os ANCAPs que fala que tem que viver tem que ter uma parte paralela, só que eu penso o seguinte, você vai pegar um pouco um movimento anarquista. O movimento anarquista começou como um movimento paralelo. E depois ele foi tomando forma, se você for ver. Isso. E ele foi tomando forma por causa que Bakunin que colocou as ideias à frente, junto com o Engels. Uhum. Só para responder a outra pergunta do Nick, é na mesma forma, só que no caso teria que ser um priest extremamente poderoso para conseguir canalizar energia suficiente para ressuscitar a armadura. É parecido com o CDZ, que lá só o Mu manipulava, podia trazer uma armadura de volta à vida, né? Só o Mu e o Shion, né? No caso, teria que ser o mesmo conceito. Como os Makai Priests construíram as armaduras usando essa energia espiritual quase que um pedaço do corpo dessa entidade, teria que ser um Makai Priest para tentar ressuscitar aquela armadura construída. Uhum. Mas nunca se sabe se ela não vai renascer com uma personalidade diferente. Talvez ela não queira mais seguir os mesmos princípios que a armadura antiga usava. Talvez tu tenha que seguir toda uma linha nova de cavaleiros para poder usar ela. Aqui, é o negócio. Tu vai praticamente criar uma nova armadura. Aqui, até respondendo essa da armadura. A armadura concede poder